Bom, olá a todos, dando continuidade à nossa série de artigo comentado, hoje nessa sequência sobre artigos na revista Pecuária Sul, vamos falar um pouco sobre produção de leite em vacas de corte e a eficiência produtiva durante a fase de cria. Ressalto mais uma vez que o artigo publicado vocês podem encontrar através desse link que aparece aí na tela, que tem maiores informações, e aqui no vídeo eu procuro ampliar um pouco mais a discussão, trazer um pouco mais de resultados, focar em alguns outros aspectos, mas o artigo base está presente lá na nossa parceira, que é a revista Pecuária Sul. Então vamos falar, hoje o tema do nosso vídeo é a produção de leite em vacas de corte e eficiência produtiva, aspectos relacionados durante a fase de cria, né, entre o nascimento até o desmame, aspectos relacionados buscando, na verdade, uma maior produção de quilogramas de terneiro ao final desse processo, através da produção de leite, através do papel que a vaca desenvolve durante este período. E durante esse período, outros aspectos a gente deve considerar, e eu vou ressaltar alguns deles. Então, o que eu vou trazer aqui durante esse nosso vídeo aqui, é falar sobre a importância da produção de leite em bovinos de corte, a produção de leite relacionada à sua eficiência produtiva, como eu comentei antes, o quanto que a vaca consegue transformar de leite, né, da sua produção em quilogramas de terneiros, e a produção de leite e a eficiência reprodutiva, se, um pouco da interferência ou não da produção de leite durante a reprodução das vacas. Eu vou falar um pouco, só mostrar um outro resultado, na verdade, já que depois, num outro artigo, eu escrevo mais sobre isso, amplio essas interrelações entre a reprodução e a produção de leite. E aí, num outro vídeo, a gente comenta mais. E, por final, as considerações. Então, a importância da produção de leite em vacas de corte se determina ou se relaciona durante a fase de cria. Então, do nascimento até aí por volta dos 6, 7 meses, né? 205 dias de idade do terneiro, ou bezerro, como se fala em outras partes do país, onde a vaca, ela determina, sobretudo, o desenvolvimento do seu filho, do terneiro. Ela, através da produção de leite, o volume de produção de leite, os constituintes, né, gordura, proteína, minerais, enfim, que ela é capaz de produzir, determina o desenvolvimento, o crescimento, o ganho de peso do terneiro, do seu filho, ao longo desse período. Isso a gente conhece muito como o nome de habilidade materna, o quanto que aquela vaca é capaz de produzir um terneiro forte, saudável, pesado. Muitas vezes a gente tem vacas no rebanho que são muito boas, produzem terneiros o, o ano inteiro, todos os anos, né? Repetem cria, mas também todos os anos elas produzem terneiros mais leves, não tem uma capacidade de produzir um terneiro mais pesado, enquanto outras produzem terneiros sempre pesados, têm uma capacidade produtiva maior. Isso a gente chama de habilidade materna. Também está disponível catálogos de sêmen, na hora de escolher um terneiro, de fazer seleção genética, é um quesito bem importante que a gente deve sempre considerar, já que é a parte básica do desenvolvimento dos terneiros. E a habilidade materna, ela está muito relacionada à capacidade de criação da vaca, de quanto que ela consegue desenvolver o seu terneiro, o seu filho, né? E está altamente relacionado, então, com a produção de leite. Então, estudando produção de leite, automaticamente está estudando a habilidade materna. E como eu comentei antes, a habilidade materna está relacionada com aspectos genéticos e ambientais. Então, genéticos, as raças de bovinos de corte, elas variam de acordo com a sua capacidade de produção leiteira, principalmente pela origem daquela raça, se é uma raça que originalmente foi mais selecionada para a produção de leite, até para consumo humano ou não, ou se foi uma raça estritamente selecionada para corte, algumas outras relações ou correlações genéticas que existem determinam que alguma raça ou até cruzamento tem uma capacidade
maior de produção leiteira, relacionado então a questões genéticas. Questões ambientais, automaticamente a gente tem que relacionar a questão nutricional. Então, anos que tem um bom período de chuvas, uma boa produção forrageira durante a fase de cria, né? São vacas que conseguem, então, ter uma maior habilidade materna e entregar terneiros mais pesados no desmame. Anos mais deficientes, com maiores dificuldades em termos nutricionais, é o inverso. Então, ela está relacionada a esses dois aspectos, como outros aspectos produtivos, da mesma forma. E a eficiência produtiva em vacas de corte? Bom, aqui só eu trouxe números mais relacionados a, a produção e a eficiência da vaca, com dois exemplos aqui, num rebanho de vacas, por exemplo, de 100 vacas. Só que a única diferença delas é que elas, no rebanho ali que está em preto, elas produzem mais terneiros, porém mais leves, e no rebanho que está em verde, eles são menos terneiros, porém mais pesados. Ou seja, investindo em características de melhorar a nutrição da vaca para que ela melhore a produção de leite, se vale a pena ou de repente buscar que ela produza o terneiro não tão pesado, mas que produza um maior número de terneiros naquele ano. Então, dependendo, claro, que eu exagerei aqui as diferenças, né, principalmente em termos de peso do terneiro. Aqui o peso médio no rebanho em preto seria 180 quilogramas ao desmame, e no em verde 210. Então, seriam vacas altamente produtoras de leite. Mas, considerando os preços atuais, seria uma diferença de R$ 3.600 em prol daquelas que, embora tenham produzido menos terneiros nesse rebanho, produziram terneiros mais pesados. Então, se a gente pensar a curto e médio prazo, é uma fazenda que seria mais eficiente, produziria mais quilogramas de terneiros, consequentemente, teria um retorno maior financeiro. Aqui é só para mostrar que se a gente investir em seleção das vacas para maior produção de leite, com alguns cuidados para não bater muito na questão de eficiência reprodutiva, que mais adiante eu vou comentar, mas também não desconsiderar questões nutricionais para que a vaca tenha capacidade de produção de leite, a gente pode ter ganhos, inclusive financeiros, né? Que ela produza maior quilogramas de terneiros, produzindo também maior, tendo uma maior retorno financeiro. E a importância da produção de leite em vacas de corte. Então, incremento na produção de quilogramas de terneiros, ou seja, elas produzem mais leite, conseguem produzir mais terneiros. Tem uma relação com a eficiência reprodutiva das vacas, que mais tarde, no próximo gráfico, eu já vou mostrar um pouco. E um impacto direto na eficiência do sistema de cria. Esse impacto, essa relação e essa importância da produção de leite, a gente pode ver aqui através desse gráfico. Ele recentemente a gente publicou, na verdade foi a defesa de uma orientada de doutorado, aqui onde a gente mostra a energia líquida disponível para ganho, é essa linha aqui, e aqui a produção de leite, que são as linhas aqui, as barras, a energia disponível para ganho. Tudo que tiver acima dessa linha quer dizer que a vaca, ou a produção de leite das vacas, está sendo, está atingindo com sobra o que o terneiro precisa para ganho de peso. Ou seja, nos 21 dias, aqui foi feito avaliações de 21 em 21 dias, né? Então, desde o primeiro, do dia zero do nascimento até 126, vocês podem ver que as barras estão acima dessa linha. Ou seja, as vacas tinham capacidade de produzir leite a mais em termos de energia, do que o terneiro necessitava. A partir dos 126 dias, na verdade, a partir aí do quarto mês de idade dos terneiros, eles vão continuar tomando leite, mamando, porém precisa de um extra na sua dieta. Pode ser uma forragem, pode ser um suplemento. Naturalmente, eles vão atrás dos nutrientes através da forragem. Mas, enfim, até o quarto mês é indispensável, é importantíssima a produção de leite da vaca para o desempenho do terneiro, demonstrando, através desse gráfico, que as vacas produzem leite, inclusive acima das necessidades que o terneiro tem para ganho de peso. Aqui, dando uma pincelada na parte de eficiência reprodutiva, nós avaliamos em vermelho como é que era o comportamento das vacas prenhas, e em azul as vacas vazias. Então a gente viu que praticamente se comportou da mesma forma. Na volta aqui de 84, 100 dias,
teve uma leve diferença, que até nem foi estatística, nas vacas vazias, o que poderia fazer uma relação com maiores constituintes, mas não sendo determinístico para ver se elas ficariam ou não prenhas. E o nível de produção de leite semelhante entre os dois grupos. Com isso, há alguns anos a gente fez um trabalho e se publicou relacionando produção de leite, né, o desempenho e eficiência de vacas daí primíparas, criadas a pasto, um sistema bem característico do Rio Grande do Sul, e nós dividimos em três diferentes biotipos e dois níveis diferentes de produção de leite, alto e baixo, aqui mostrando melhor os três diferentes tipos de biotipos, né? Nós tínhamos vacas dentro daquele rebanho consideradas maiores, né? Mais pesadas, separamos por quilogramas no pré-parto, né? Pelo peso delas no pré-parto, ou no parto, melhor dizendo. Então, nós tínhamos as vacas maiores, as vacas pesadas, vacas intermediárias e vacas mais leves, as vacas menores. E também os dois níveis de produção de leite, pegando a média do rebanho, média geral, né, de produção de leite durante toda a lactação de 1.000 quilos, uma tonelada, né? E aí tínhamos a média do grupo acima dessa média de 1.200 quilos e a média do grupo abaixo em torno de 800 quilos. Para ver se desses grupos, assim, dividindo esses grupos de vacas, quais eram, ou qual era o grupo mais eficiente, que conseguia entregar maior quilogramas de terneiros ao desmame, de uma forma sem menores gastos, sem menor utilização de recursos, etc. Bom, isso a gente faz basicamente, é o que está na barra azul, que é a eficiência de desmame. É muito simples, ferramenta simples de se fazer para o produtor, que é só pesar a vaca e o terneiro ao desmame e ver quanto que aquela vaca conseguiu produzir de terneiro em relação ao seu peso. Então, por exemplo, aqui as vacas leves entregaram em torno aí de 40, próximo a 40% do seu peso em terneiros, ou seja, a relação entre o peso dela, do terneiro que ela está desmamando e o seu é de 40%. Ela está desmamando 40% do seu peso em terneiros. Esse é muito simples, qualquer um pode fazer. Mas também não é. É uma forma de se avaliar a eficiência. É uma forma também da gente acabar avaliando indiretamente a produção de leite e a habilidade materna da vaca. Mas nós também incrementamos com outras avaliações de eficiência, como o índice de produção de terneiros, que aí já leva em consideração se aquela vaca está entregando a porcentagem, seu peso, mas também se ela está ficando prenha, porque não adianta ela entregar um terneiro muito pesado, uma proporção do seu peso muito alta, mas está vazia. Só vai produzir de novo daqui a 2 anos. E, por último, que aí foi onde a gente viu o resultado, foi a eficiência de produção de terneiros, que a gente chama, que a gente faz essa relação em quilogramas. Nesse caso, além de levar em consideração o peso do terneiro, o peso da vaca, o desmame, também considera essa eficiência de produção de terneiros, o peso do terneiro ao desmame, então, melhor dizendo, a prenhez, o índice de prenhez que tem no grupo e o peso da vaca ao desmame. Ou seja, determina se a vaca conseguiu desmamar um terneiro pesado, não se desgastou tanto, não perdeu tanto peso e também leva em consideração se ela está prenha ou não. E nisso, juntando esses dados, e na verdade foi o único que deu diferença significativa, nós vimos que vacas mais leves, nessas condições que são bem características do Rio Grande do Sul, em sistema de produção a pasto extensivo, base campo nativo, com época de parição na primavera, nós percebemos que as vacas mais leves eram mais eficientes, principalmente relacionado a essa eficiência de produção de terneiros. Não teve diferença nas vacas intermediárias, mas teve diferença para as vacas mais pesadas, ou seja, vacas maiores nesse sistema são menos eficientes. Então, isso é algo que é importante, que quando a gente decide o tipo de animal, seja da raça, o cruzamento, ou mesmo dentro da raça, animais de frame, né, de tamanho maior ou menor, em sistemas extensivos, talvez a gente tenha, então, como indicou aqui, nós temos que considerar animais não de tão grande porte, animais intermediários para animais menores. Ainda nesse nosso estudo, nós relacionamos a eficiência produtiva de vacas de acordo com o biotipo e a produção de leite. Então, aqui é mais para ter uma noção
do nível de produção de leite delas, entre as leves, intermediárias e pesadas, e também a prenhez. Então, por exemplo, as vacas leves, acho que esse dado é um dado mais claro, concreto, elas, e eram vacas primíparas, né? Elas emprenharam 42% e as intermediárias e pesadas 38 e 36. Então, demonstrando mais uma vez, e ainda mais relacionado à produção de leite, que elas produziam menos leite, ou não precisavam tanto, porque também na relação o seu terneiro não era tão maior, e emprenharam mais que as vacas de tamanho médio e maior. Relacionando nesse mesmo trabalho o nível de produção de leite, que nós dividimos em maior ou menor, ou seja, será que nós temos que indicar ou relacionar ou considerar no nosso rebanho, então, animais com maior produção de leite, entregar terneiros mais pesados em função da produção de leite, nós vimos que vacas com aqui é uma relação do peso vivo da vaca e durante a fase do parto, o início, o final e no desmame. Então a gente pode ver que as vacas de produção de leite inferior, abaixo da média, elas tinham o mesmo peso junto com as de vacas de produção de leite superior, tinham o mesmo peso no início, né? E elas, as de produção de leite inferior, ganharam mais peso ao longo do período de lactação do que as vacas de produção de leite maior. Isso determina, e já está no gráfico ao lado, que como elas ganhando mais peso, consequentemente produzindo menos leite, né? Ou elas tiveram capacidade ou condição de utilizar os nutrientes não só para a produção de leite, mas para si, para ter um maior ganho de peso, como determina ali, e, e com isso influenciar a reprodução. Então, elas recuperarem condição nutricional, recuperarem a condição pós-parto e emprenharem. Então, fazendo lá no final desse período, as vacas de produção de leite inferior àquela média, tendo 50% de prenhez contra apenas 28 nas vacas de produção de leite superior. Isso, em termos de eficiência, é algo que vai ao encontro do que muitas vezes a gente fala, que nós tendo uma vaca que produz muito leite no rebanho, produz terneiros muito pesados, mas também é aquela que tem maior dificuldade para se reproduzir. E, ou seja, a gente também tem que considerar que a vaca ideal no nosso rebanho de cria é a vaca que produz um terneiro pesado e se reproduz todos os anos. Porém, se a gente passar do ponto com o terneiro, em termos de peso, da produção de leite da vaca e, consequentemente, o peso do terneiro, vai influenciar negativamente a reprodução. Então, a gente tem que selecionar uma vaca que fique nessa janela, que ela tenha condição de produzir leite e um terneiro relativamente pesado, sem a interferência na reprodução, que ela possa produzir terneiros todos os anos, né? Repetir cria. Nas conclusões desse trabalho, então, como eu já até comentei ao longo dessa minha fala, nos sistemas de produção a pasto, existe essa tendência de melhor desempenho, do desempenho superior e maior eficiência de vacas mais leves ou intermediárias em relação às pesadas. Ou seja, a gente tem que considerar animais de frame médio ou menor em sistemas exclusivamente a pasto. Se a gente trabalha com sistemas a pasto com suplementação, se é um sistema diferente do que a gente fez no estudo, que a produção, melhor dizendo, o parto, o início da lactação, enfim, já é no inverno, com passagens de inverno, a gente pode considerar de outra forma. Ou que tenha um outro tipo de suplementação também. Então, os produtores que não trabalham com maiores ofertas forrageiras, que nem eu estava comentando, ou suplementação, têm que considerar matrizes de tamanho reduzido, que elas vão ser mais eficientes em termos de produção do terneiro, de peso de terneiro, e também não vão ter a reprodução afetada. Então, com isso, no geral, do assunto desse artigo que nós publicamos na revista Pecuária Sul, as considerações finais, a gente tem que buscar sempre a seleção de matrizes bem adaptadas ao sistema de produção que nós temos na nossa propriedade, ao tipo de forragem, à época de parição, que aqui no Rio Grande do Sul é muito relacionada, as duas coisas são muito relacionadas, né? Se é uma época no inverno com passagem de inverno é uma coisa, mas também se é numa época de inverno sem passagem de inverno é outra totalmente diferente. Então a gente tem que buscar esses ajustes.
seja mais intensivo ou extensivo. Considerar não apenas uma variável para medir a eficiência do rebanho. Eu até comentei ali naquele trabalho que a eficiência produtiva é importante, é interessante de se utilizar, mas quando e parecia ali que não tinha diferença entre os grupos, mas quando a gente coloca uma outra variável para medir eficiência, por exemplo, aí já entrando características de prenhez, por exemplo, gestação, estágio gestante ou não, a coisa já muda de figura. A gente já tem uma capacidade maior de seleção, né, de enxergar vacas que são mais eficientes. E buscar adequar as ofertas nutricionais sempre de acordo com as demandas das vacas, considerando seu biotipo. Então, se for possível, de acordo, se na propriedade tem tamanhos diferentes de animais, buscar os animais maiores, suplementar ou dar uma condição nutricional melhor do que animais menores que talvez não necessitem tanto daquele suporte, daquele apoio de nutricional, enfim, já que eles são animais que têm uma eficiência maior que os animais de maior tamanho. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pelotas, ao nosso grupo de pesquisa, né, o NUPEC, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, e a Revista Pecuária Sul, que tem dado a oportunidade para a gente publicar nossos trabalhos aqui, nossos trabalhos, transformar nossos trabalhos científicos, nossas pesquisas em trabalhos de extensão, levar até o produtor, isso é muito importante, não só na revista, como aqui nesses vídeos. A equipe envolvida na obtenção desses resultados de pesquisa. Fica, então, mais uma vez o meu contato, né, o e-mail. Deixo aberto, quem tiver qualquer questionamento, entre em contato, seja por e-mail, seja aqui no nosso canal, ou em outros contatos ou canais que nós temos disponíveis. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo.